Opa. Oi, oi, pessoal. Tudo bem? Oi, Dani. Boa noite, pessoal. Enquanto todo mundo vai entrando, eu vou começar com os recadinhos, né? Oi, Catiane, Carol. Vou começar com os recadinhos, né? Então, essa semana, para os desavisados, a gente tá fazendo uma semana de aquecimento com live todos os dias, né? Então, no primeiro dia de live, eu fiz a massa do bolo. No segundo dia de live, eu fiz os recheios, a calda e a cobertura. Hoje eu vou montar o bolo e amanhã eu vou finalizar o bolo. Tudo fazendo aqui com vocês, né? Essa semana de aquecimento é para nossa imersão, que vai começar terça-feira que vem, às 8 horas da manhã. Às 8 horas da manhã, vocês vão receber o link por e-mail, onde vocês vão ter acesso a 4 aulas gratuitas e online, né? Então vocês vão ter aulas terça, quarta, quinta e na segunda. Todo dia às 8 horas da manhã vocês vão receber por e-mail. E aí, para vocês receberem essas aulas, vocês têm que fazer a inscrição através de um link que tá na bio do Instagram. Se inscreve lá na imersão, tá? Só que tem muita gente que se inscreveu que não fez a confirmação do e-mail. E quando você se inscreve, você tem que ir lá na caixa do e-mail e confirmar que fez a inscrição, tá? Por que que isso acontece? Porque muitas vezes o e-mail vai para spam ou coloca o e-mail errado e para vocês, né, não perderem essas aulas, tem que fazer essa confirmação. É um passo obrigatório, certo? Eu tô aqui de olho no celular para ver se hoje ele não vai cair. Mas eu testei ele hoje e não caiu. Só faltava cair na hora da live, né? Enfim, então, né, temos semana de aquecimento, temos a imersão, né? E é isso aí. Só quero lembrar todo mundo que tem que confirmar o e-mail. Boa noite, Marli. Olha só, quem tiver perguntinhas hoje, no decorrer da aula, manda aqui embaixo no ponto de interrogação, porque às vezes eu não consigo acompanhar as perguntas, né, que estão vindo. Então manda no ponto de interrogação, que aí eu não fico sem responder nenhuma. Eu consigo responder todas. Não passa nenhuma despercebido. E mais uma coisa que eu ia falar é... Sim, se cair que seja longe do bolo. Não, se cair vai ser igual ontem. Mas por enquanto tá firme aí o negócio. Então deixa eu posicionar meu celular pra lá. Já vou lembrar o que mais que era pra falar. O link do Telegram também tá ali na bio, tem um link que manda pro canal do Telegram. Então, quem quiser entrar no meu canal do Telegram, clica lá, pede pra entrar, porque lá eu coloco tudo, assim, pra lembrar vocês o que tá acontecendo, né? Eu coloco, quando tem receita, eu coloco receita, quando tem live eu coloco lá também, os links pra acessar as coisas eu coloco tudo lá. Então, quem não entrou ainda no canal, que quiser entrar, o link tá ali na bio. Certo. Lembrei o que eu ia falar. Então, eu ia falar que hoje é a nossa terceira live da semana. Mas quem perdeu as duas últimas, elas estão salvas ali no IGTV, né? Elas estão salvas aqui no feed. Eu coloquei na legenda semana de aquecimento dia 1, semana de aquecimento dia 2, hoje é o dia 3. Então, quem não assistiu o dia 1 e o dia 2, vai lá e assiste que tá salvo lá, tá? Elas estão também postadas no YouTube e também lá no canal do Telegram, certo? Então, todo mundo que quiser assistir, vai assistir. Não tem essa, né? Vou virar aqui agora. Deixa eu dar uma baixadinha aqui no celular. Mais ou menos aqui. Olha, e você fique aí. Ai, meu Deus. Ele tá meio escorregandinho, mas eu testei ele hoje e não caiu. Vamos ver. Beleza, assim tá bom. Então, olha só.
Claro, né, que uma massa, só que o celular tá torto, deixa eu arrumar. Claro que uma massa eu já cortei ontem, porque eu queria ver como que essa massa ficou, porque essa massa, na verdade, esse bolo todo é né, eu tô fazendo ele pela primeira vez, eu falei pra vocês, né, um teste. E olha só. E a massa ficou muito boa. Ficou muito boa. Até alguém falou aqui na live, não é pouco chocolate, que a massa ficou meio clara quando tava crua, né? Mas eu não queria que ela ficasse com sabor muito forte de chocolate. E ela ficou muito gostosa. Eu cortei ela hoje de manhã, ela tá úmida, tá fofinha, tá muito gostosa mesmo. Ah, sim, qualquer coisa eu vou colocar na bancada igual ontem. Então, uma massa eu cortei e a outra massa eu vou cortar agora aqui com vocês, tá? Então, olha só, para eu desenformar a massa, eu coloco uma faquinha, eu vou pegar uma faquinha, que eu gosto dessa faquinha aqui para desenformar bolo. Pega uma faquinha fininha e que seja assim, ó, mais maleável. Por quê? Quando a gente desenforma bolo, tem que empurrar a faca contra a forma e tem que empurrar a faca contra a forma o tempo todo, arrastando para o lado. Porque se a gente fizer diferente disso, a gente estraga a lateral do nosso bolo, tá? Então tem que fazer força contra a forma, certo? Ó, soltou o bolo, né? Eu trabalho bastante, eu gosto de pão de ló, mas essa aqui não é pão de ló. Essa aqui é massa estruturada, uma massa estruturada com base de manteiga, mas eu gosto bastante de pão de ló sim, tá? Eu adoro pão de ló. Deixa eu... Agora, dá pra ver bem daí, né? Eu vou pegar aqui a faquinha e vou passar só aqui na lateral da forma. Só pra soltar o fundo. Vocês lembram? Olha só, vocês lembram que eu coloquei papel toalha no fundo, né? Então olha aqui, ó. O papel toalha tá aqui, ó. E aí pega aqui delicadamente pela pontinha e puxa ele, ó. Então eu gosto bastante de usar papel toalha. E agora eu vou usar... Quem me conhece, quem já fez aula comigo, sabe que eu gosto de nivelar bolo com a faca, né? Vocês sabem, né? Que eu gosto de cortar com a faca, porque eu já sou... Eu aprendi com a faca e desde sempre foi com a faca. E aí, a maioria das boleiras não gostam, já falamos sobre isso. E aí, por influência de 2 alunos, eu comprei o tal do nivelador de bolo. Do Matheus e da Ana, que eu acho que eles não chegaram aí ainda, não vi pelo menos. Comprei o tal do nivelador de bolo. E aí hoje de manhã eu fui testar ele, né? Aí saiu bem certinho assim, mas eu acho que eu demorei... Eu acho não, eu tenho certeza. Eu demorei mais pra cortar o bolo com o nivelador do que se eu tivesse cortado com a faca. Mas eu vou cortar hoje, eu vou cortar com o nivelador. Então, a Carol disse, né? A maioria das boleiras não gosta de pão de ló. Então, eu gosto porque é uma massa suave, onde que predomina o sabor do recheio e da calda. Fica bolos úmidos, né? Bolos bastante saborosos e bastante úmidos. Então, eu gosto. O bolo fica mais leve com pão de ló. Então, por isso que eu gosto de bolo com massa de pão de ló. Eu gosto de bolos mais úmidos, mais leves para comer, né? Essas massas aqui, elas são mais saborosas, porém fica um bolo mais denso, né? Tem todo o sabor da massa, a gordura da massa, mais o do recheio. Então, é questão de preferência mesmo. Olha só. Não sei se é assim que se usa o nivelador, mas eu me adaptei assim, girando o bolo. Ó, saiu retinho. Olha que retinho que saiu. Acho que eu vou me adaptar ao nivelador sim. Faz um bolo de costela. Ah, só podia ser um homem falando isso, né? Ai, 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 essa foi boa. Vou colocar pra cá. Vou tirar aqui mais uma camadinha de bolo.
Então eu fiz 2 formas de bolo e eu tirei 4 discos de massa, tá? Aqui eu tô trabalhando com forma de 16 centímetros. Na verdade, eu calculei essa receita para usar em forma de 15. Mas aí eu fui comprar forma de 15, que eu não tinha de 15 e só tinha de 16. Então eu acabei fazendo na de 16 mesmo. Mas deu certo. Deu certo. Ó. Show. Esse aqui vai primeiro. Depois. Ficou uma massa demais. Muito boa mesmo. Vou deixar ela aqui. Vou comer depois. Agora deixa eu só tirar esse farelo da bancada, que a pior parte de montar bolo é cortar as massas e soltar farelo, né? Por isso que é bom deixar as massas descansar, ó. Eu fiz as massas terça-feira, hoje é quinta. Elas descansaram 2 dias fora da geladeira. Fora da geladeira, deixei tampadinho, né, claro. Deixei esfriar na forma, tudo. Depois eu cobri a forma com plástico filme e deixei aqui fora da geladeira 2 dias. De terça até hoje, tá? Eu usei manteiga. Eu só uso manteiga, na verdade. Não uso margarina, tá? Por questão de sabor, de gostar mais, né? É outro produto. Um produto diferente do outro. Manteiga é uma gordura de origem animal, margarina é uma gordura de origem vegetal, né? Agora, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Ontem eu fiz os recheios, né? Então eu fiz a ganache. Essa ganache eu vou usar só amanhã, mas eu quero mostrar pra vocês. Olha só, deixa eu pegar uma colherzinha. Quero mostrar pra vocês o ponto da ganache. Meu Deus, isso aqui é demais. Ó, ela é macia, ela não é dura. Não é ruim de pegar. Ela é macia assim, ó, vocês não estão entendendo. Ela é perfeita. Essa a gente vai usar amanhã. Só queria mostrar pra vocês o ponto. Como é importante o descanso da ganache. Da ganache. Como é importante o descanso. Esse ponto, a gente só chega nesse ponto com o descanso. Então, 1 dia de descanso, de repouso, fora da geladeira. Vou deixar ela aqui pra amanhã. Aqui eu tenho também a calda do bolo, que eu gosto de molhar o bolo com bisnaguinha, tá? Eu prefiro bisnaguinha do que pincel, depois vocês vão ver como que eu faço. Aqui eu tenho o brigadeiro de uísque, que a gente vai rechear o bolo. Olha aqui também, vamos ver como é que ficou. Ficou perfeito também o ponto dele, ó. É fácil de tirar, não tá duro e ele é firme ao mesmo tempo, ó. Show de bola, né? Um ponto bem bonito. E aqui eu tenho os ganaches de limão para mostrar para vocês, ó. Esse aqui é o ganache de limão que a gente fez ontem. Olha isso. Olha a textura desse ganache. O preto, o ganache preto eu fiz com creme de leite de lata, né? E esse branco eu fiz com creme de leite de caixinha e manteiga. Coloquei manteiga. O que a manteiga faz? Ela aumenta a proporção de gordura do creme de leite, né? Porque a gente está falando da mesma gordura, que é a gordura do leite. Gordura animal. Então, esse é o ganache que eu fiz ontem e descansou durante 1 dia, certo? Agora, eu achei que esse ganache era pouco pro meu bolo. Aí hoje de manhã eu fiz mais uma receita, igualzinho eu fiz ontem na live, eu fiz mais uma. E olha aqui a diferença dos ganaches, um que eu fiz que descansou 1 dia inteiro e o outro que eu fiz hoje perto do almoço e não descansou tanto quanto o outro, ó. Ele tá quase legal assim, mas ele não tá no ponto como o outro. E eu só tô mostrando isso pra vocês verem a importância do descanso da ganache, então. Tá vendo a diferença? Aquela lá tá mais opaca, essa tá mais brilhosa. Essa, ó, ela puxa um pouquinho, a outra não. A outra, ela tá bem certinho, paradinho. Como a gente pega, ela fica. Deu pra perceber a diferença da ganache? Ó. Deu pra ver na tela?
Essas receitas, Leia, eu vou disponibilizar só amanhã no último dia. E eu vou disponibilizar depois que o bolo ficar pronto, porque primeiro eu vou ver se o bolo vai ficar bom. Depois eu vou disponibilizar. É porque também eu quero medir bem certinho a quantidade que vai em cada recheio e eu vou passar para vocês tudo bem certinho, tá? Por isso que eu só vou disponibilizar amanhã. E só para quem assistir comigo tudo até amanhã também. Ó, deixei a balança aqui pra... Ai, esqueci meu lápis. Mas tudo bem. É porque eu vou anotar a quantidade que eu vou pôr em cada recheio pra vocês saberem, né? Olha só. Aqui, então, eu tenho a forma do bolo, a mesma forma que eu assei o bolo, e eu tenho um saquinho de freezer. E eu vou montar esse bolo dentro dessa forma. Vou abrir o saquinho, ó. Eu prefiro montar bolo dentro da forma, tá? Mas é uma preferência minha. Gente, manda... eu ia dizer, manda as perguntas no box de perguntas, senão eu não vou conseguir responder. Mas eu já vi que não é uma pergunta. Qual farinha de trigo você usa? Eu uso farinha de trigo, a da prateleira do mercado. Geralmente eu compro Werner, Nordeste, Werner, Nordeste, geralmente eu compro essas. Mas as farinhas nacionais, gente, são tudo meio iguais, tá? Dona Benta pode comprar também. Isso, lá no grupo do Telegram. O tamanho dessa forma que eu tô usando é 16 centímetros, tá? Travou pra todo mundo ou só pra Marli? Pessoal, dá um ok aí. Aqui tá tudo certo, parece. Mas se tiver algo de errado, me avisem. Não, Eliane. A ganache, quando você vai rechear um bolo com ganache, você tem que deixá-la descansar antes de rechear o bolo, tá? Porque... beleza. Porque a ganache, ela precisa chegar nesse ponto para você rechear o bolo. Senão, depois, quando você vai cortar o bolo, por exemplo, você coloca a ganache no bolo mole, coloca o bolo na geladeira, o bolo vai gelar de um dia pro outro, aí você vai ter uma ganache firme, porque ela gelou na geladeira firme, né? E aí, quando você tira esse bolo para finalizar ele, entregar pro cliente, o cliente vai levar o bolo de carro, o bolo pode pegar calor, pode pegar muito calor dependendo da região onde mora, né? Pode viajar meia hora, 1 hora no carro, depende. E aí tu corre o risco do teu bolo abrir o recheio pro lado, do teu bolo tombar, do teu bolo se abrir, rachar, abrir no meio, tombar, porque você não montou ele com a ganache já firme, tá? Então esses problemas podem acontecer se você não dá o ponto certo nos recheios, se você não deixa eles pegar o ponto na temperatura ambiente antes de montar o bolo, tá? Fora que se você montar um bolo com a ganache morna, aí mesmo que o teu bolo vai dançar, porque a tua ganache vai suar ali dentro do bolo, ela vai suar, né? E aí esse suor pode acontecer da tua ganache não grudar na massa, pode acontecer isso. Pode acontecer desse suor deixar a tua ganache mais mole do que era para ela ser. Então tudo isso pode acontecer, tá? Olha só, aqui eu tenho a forma então que eu assei o bolo. Como eu sei que o meu bolo ele vai dar mais alto do que isso, porque eu tô vendo aqui pelas massas. Só as massas dele já dá até aqui, fora os recheios. Então eu vou colocar esse acetato aqui dentro, que esse acetato vai dar mais altura para minha forma e eu vou conseguir montar então um bolo todo retinho, né? Assim eu garanto que o meu bolo vai ficar retinho. Por sorte eu tenho um clips aqui. Então, ó, coloco o acetato aqui na forma. Eu vou fechar aqui com um clipe só pro acetato não... E aí, ó, eu tenho essa parede toda aqui pra montar o bolo e o bolo vai ficar bem retinho, tá?
E agora eu vou colocar esse plástico. Com esse plástico, o meu acetato não suja, que é muito bom, né? Não precisa lavar, que é chato lavar acetato, secar, né? Não suja o acetato e também o bolo não gruda. Não gruda no acetato, não gruda em lugar nenhum, porque ele não vai grudar nesse plástico aqui, tá? Então, por isso que eu gosto de usar o plástico. Agora, tem mais um porém também aqui. Quando eu monto, só que eu não quis pôr as massas na geladeira hoje, né? Porque eu ia cortá-la aqui com vocês. Mas, quando eu monto um bolo assim alto, às vezes, quando a gente vai colocar a massa aqui dentro, como a massa de estrutura cremosa, ela se quebra mais fácil do que um pão de ló, por exemplo, a gente pode quebrar a massa no colocar aqui. Então, a gente pode fatiar as massas assim, como eu fatiei aqui, e levá-las para a geladeira. Porque a massa de estrutura cremosa com base de manteiga, na geladeira, ela fica durinha, não fica? E aí, com essa massa durinha, a gente consegue montar o bolo mais facilmente sem quebrar a massa, tá? Como aqui eu tô fazendo um bolo que é relativamente pequeno, só 16 centímetros, é mais difícil disso acontecer. Então, vamos lá. Eu vou montar o bolo, né? Então, a primeira massa que eu vou pôr lá no fundo é a massa onde eu tenho a capinha aqui da forma, ó. Era o fundo da forma esse aqui. Então, essa aqui eu vou virar pra baixo, né? E esse aqui vai ser o fundo... Vai ser o fundo do bolo, que na verdade depois eu vou inverter e vai ser a parte de cima do bolo, né? Agora aqui eu tô encaixando essa massa lá no fundo, né? Puxei o plástico pra fora, ó. Acomodei a massa bem lá no fundinho e trouxe o plástico pra fora. Eu monto com a massa gelada depois de tanto quebrar. Exatamente. Claro que se a gente montar com ela não gelada também é possível, mas a gente tem que ter um cuidado a mais, né? Com ela gelada é mais prático, ela tá durinha, né? Fechou. Agora aqui eu vou molhar a massa. E aí que pra molhar a massa, coloquei a calda aqui na bisnaguinha. Pra molhar a massa, a gente tem, assim, com o tempo a gente vai pegando quanto que a gente pode molhar a massa. Mas a dica que eu dou é que molha para menos do que para mais. Aí quando você vai sentindo segurança, eu sei que eu posso molhar mais do que eu molhei a última vez, aí você vai molhando, vai aumentando cada vez um pouquinho mais. Eu faço assim, ó, eu passo a calda na massa toda uma vez e eu passo de novo na massa toda mais uma vez. Então, basicamente eu passo 2 camadas de calda na massa. Eu vou pegar o celular para mostrar quanto que eu vou molhar. Porque essa é uma dúvida que tem bastante. Vocês têm bastante dúvida de quanto que vocês podem molhar a massa, né? Vocês sempre me perguntam. E é muito difícil de mensurar isso, sabe? Porque é muito variável. Depende se a massa do bolo é mais fofinha, se a massa do bolo é mais dura, se o bolo vai ser comido hoje ou se vai ser daqui a 2 dias só servido. Então, tudo varia, tá? Então, ó, eu vou... Ai, meu Deus, deixa eu me concentrar aqui. Ó, eu vou molhar a massa uma vez toda. Vou deixar ela toda coberta de calda. Deu pra ver? Deu. E agora eu faço isso mais uma vez. Então, eu molho a minha massa 2 vezes. Eu passo 2 camadas de calda. Mais ou menos. Assim é como... eu consigo explicar que eu faço. Voltando. Agora eu vou pôr o meu primeiro recheio. E aí, que esse ganache de limão ficou muito bom. Mas ficou muito bom mesmo. E eu vou colocar 2 recheios de limão e 1 de uísque. Então, primeiro eu vou colocar um de limão, depois um de uísque, depois outro de limão. E agora eu vou... Mas peraí, deixa eu só fazer uma coisa. Pra esses ganaches não ficarem com texturas diferentes, eu vou misturar os dois. Porque eles foram feitos exatamente igual, tá? Tudo igual. A única diferença é o tempo de descanso.
Mas eu vou misturar eles para os dois ficarem com a mesma textura depois no bolo. Então aqui eu tenho 600 gramas de recheio de limão, mas eu vou pesar. Eu acho que eu não vou usar tudo no recheio. Mas amanhã eu vou disponibilizar para vocês bem certinho as quantidades que eu usei, tá? Para vocês não ficarem com dúvidas. Que isso também é uma coisa que eu vejo que vocês têm bastante dúvidas, é quanto que usa, né? Como que eu sei quanto de recheio que eu preciso para aquele bolo? Ou como que eu calculo, né, quanto recheio eu uso naquele bolo? Não é verdade? O recheio não gruda no plástico de freezer, tá? Por isso que eu gosto de usar o plástico de freezer, ele não gruda. E no acetato ele dá uma grudada, fica melecado, né? E no plastiquezinho ali não gruda. Mas amanhã, quando eu desenformar o bolo, vocês vêm ver, tá? Então tá, aqui o de limão tá certinho, certo? E agora eu vou colocar o recheio aqui no saco de confeitar. Aí assim, ó, por que que eu tô colocando no saco de confeitar? Porque no saco de confeitar eu vou pesar o recheio, né? Mas com o saco de confeitar eu consigo saber melhor qual é a espessura de recheio que eu tô colocando, tá? Por isso que eu uso o saco de confeitar e o bico. Aí vocês podem usar sempre o mesmo bico e aí vocês vão ter também uma padronização ali mais ou menos da espessura do recheio. Mas claro que dá pra rechear também com a colher, tá? Não é obrigatório esse passo do saco de confeitar pra gente rechear bolo assim no acetato e tal. A gente consegue fazer com a colher também. Vamos lá então, eu vou colocar aqui, ó. Como esse bolo aqui eu não sei quanto que eu vou rechear, eu vou anotar o peso pra amanhã passar pra vocês. Ó, eu tirei aqui da bacia 250 gramas de ganache. Vamos ver se esse vai ser suficiente. Amanhã tem bolo, é. Ah, eu nem mostrei pra vocês como que se abre e enche o saco aqui sem sujar, né? Mas no próximo eu vou mostrar. Esse bolo aqui eu não vou fazer cerquinha, porque pra esse bolo aqui eu não preciso de cerquinha, tá? Amanhã, quando a gente finalizar ele, vocês vão entender por quê. Eu vou cobrir ele com ganache. Eu não vou deixar ele semi-espatulado, vou deixar ele todo coberto com ganache, então eu não preciso de cerquinha para esse bolo. Então vai ser direto o recheio, tá? Sem cerquinha nenhuma. Aí, no outro recheio eu vou mostrar pra vocês como que eu faço aqui dentro, ó, porque também é bem interessante vocês verem. Pra vocês terem noção de quanto recheio colocar no bolo de vocês. Aham, vai dar exatamente isso de recheio nesse bolo, era o que eu imaginava mesmo. Agora o que sobrou eu vou tirar aqui. Então, show, vai ser isso aí. Agora eu vou pegar aqui essa colher e vou dar uma alisadinha. Deixa sempre todas as camadas bem parelhinhas, tá? Ó, deixa bem retinho lá embaixo.
Jonathan, eu tô fazendo um bolo com o brigadeiro de whisky Jack Daniels, que o Jonathan foi a única pessoa que comeu o brigadeiro e acertou o sabor assim, ó, na lata. Ele comeu o brigadeiro e disse assim, do que é esse sabor desse brigadeiro? Ele pensou e disse... Ele não disse whisky, ele disse Jack Daniels. E foi muito incrível isso. Aí eu tô fazendo um bolo com massa de chocolate, recheio de limão e de Jack Daniels. Vai ficar, ó. Agora, a segunda camada que eu vou pôr no bolo é a camada de cima. É a camada que não tem aquela capinha mais durinha, ó, tá? Então, vou colocar aqui a próxima massa. Aí. Vai puxando o plástico pra cima. Assenta bem a massa aí. E agora, de novo, eu vou fazer as duas camadas de calda. Agora eu vou colocar aqui no saco de confeitar. Eu tô usando um bico do mesmo tamanho. E agora eu vou colocar o brigadeiro aqui. Eu vou até pesar para fazer igual o outro, né? Eu vou colocar o mesmo tanto de recheio do outro. Ó, abre bem o saco aqui embaixo, ó, tá vendo? Assim a gente não suja toda a beirada aqui em cima de creme, de brigadeiro, e não se suja toda também. Esse aqui vai tudo. Vou deixar aqui que se sobrar eu preciso pesar quanto que eu não vou usar. Deixa eu... Ó, puxa aqui. E agora eu vou rechear da mesma forma que eu recheei o primeiro. No próximo eu vou pegar para mostrar para vocês aqui como que eu faço, tá? Pra gente não perder nada de recheio. Aqui, ó. Pega uma espátula, raspa. Isso vale pra tudo, tá? Pra chantilly, pra buttercream. Raspa tudinho ali, ó. Não fica desperdício nenhum no saco. Pronto. Pegar a colher, alisar aqui um pouquinho. Quando a gente coloca a colher aqui para espalhar recheio, a gente tem que ir com mais delicadeza para não quebrar a massa, né? Pronto, deu certinho.
Agora eu vou pôr a outra massa, que também é a massa sem a capinha. Ó, massa sem capinha. Os recheios eu fiz na live de ontem. A live de ontem tá salva, tá? Tá salva no IGTV, no YouTube e no canal do Telegram. Assenta a massa. Fechou. Agora, de novo, um recheio de limão. Zerei a balança. Mais um pouquinho. Show. Aí. Assim, acho que vai dar pra ver. Ó. Então quando a gente recheia com o saco e o bico, a gente consegue nivelar assim a mesma espessura no recheio todo, né? Pra todos os recheios ficarem iguais. Então eu venho aqui, ó, fazendo uma espiral. Até que eu chego na borda do bolo. Aí a gente não esfarela a massa. O recheio fica mais uniformizado, né? Pronto. Vou dar uma ajeitadinha, empurrar o recheio, né, pra ele não ficar com nenhum buraquinho de ar, nenhum espaço sem recheio. Então eu passo a colher assim pra ele assentar, né? Deixo ele bem retinho, ó. E agora eu vou pegar a última massa e vou deixar essa capinha mais durinha pra cima, tá? Capinha pra cima. Aí. Puxo o plástico. Assenta a massa. Eu dou uma leve apertadinha na massa, pro recheio pegar bem na massa, pra não ficar ar ali, né? E agora eu vou molhar, tá? Pode, se for recheio de brigadeiro, você pode montar exatamente assim, tá? Agora eu vou molhar. Eu vou molhar mais do que eu molhei as outras, essa última. Vou passar uma camada de calda a mais na última, tá? Então, olha só pra vocês terem uma noção. Nesse bolo eu usei uma bisnaguinha toda de calda. São 4 discos de massa e eu usei uma bisnaguinha inteira de calda. Agora, esse bolo aqui, eu vou cobrir pra ele não ressecar, né? Sempre que a gente leva algo na geladeira, a gente tem que colocar ele bem fechadinho, pra não ressecar. Quase que eu nem precisava desse acetato. Porque o acetato, quando eu puder evitar de usar ele, eu evito. Eu uso só na forma. Eu só uso o acetato mesmo caso eu precise.
Mas nesse bolo aqui, ó, passou só um pouquinho. Nem precisaria do acetato, não. Agora eu vou pegar o celular. Agora, eu vou colocar o bolo na geladeira até amanhã, tá? Na geladeira até amanhã, e amanhã eu tiro e finalizo ele aqui com vocês. Vou finalizar ele com ganache, certo? Agora eu vou responder as perguntas. Quem tiver perguntas, manda aí. Boa noite, Sil. Vamos lá. Você já encontrou o acetato para comprar em algum lugar em Rodeio Ascurra? Então, tu pode comprar em papelaria de folha, Jé. Tu pode comprar na gráfica, talvez, tu encontra, ou na papelaria. Daí você compra de folha e corta no tamanho que você quer. E é até melhor, sabia? Porque o acetato que a gente compra nas lojas de confeitaria, eles vêm o rolo enrolado. E aí ele não se desenrola, ele fica incomodando a gente, né? Fica toda a vida sempre enrolado. E o de folha não, você corta ele no tamanho que você quer e ele fica sempre esticadinho. Então eu até prefiro, tá? Dá uma procurada que você vai achar. Não esquece de falar sobre os cremes de leite. Então, é que hoje à tarde a Catiane me fez uma pergunta e daí eu falei pra ela, manda lá na live pra eu não esquecer de falar. Parece que tem um bichinho aqui fazendo barulho. Acho que não. Então, o que eu queria falar é que a Catiane me disse que os cremes de leite de lata da Nestlé, eles estão vindo agora com 20% de gordura e antes eles eram com 25%. E é verdade, eu comprei no mercado já nas duas últimas vezes que eu fui no mercado comprar, eles eram com 20% de gordura e não com 25%. E sabe o que aconteceu? Essa ganache que eu vou usar amanhã para finalizar o nosso bolo, eu tive que mudar. Não, não é o gato. Mas hoje a Cacau tá tentada, tá? Se duvidar, daqui a pouco ela pula aqui. E aí, essa ganache que eu vou usar amanhã pra cobrir o bolo, eu tive que mudar a proporção da receita dela, porque ela não tá mais dando ponto sozinha com a quantidade de chocolate e creme de leite que ela tem na receita dela. E então, eu tive que aumentar a quantidade de chocolate. E isso aconteceu porque a porcentagem de gordura no creme de leite diminuiu. Então, só para vocês terem uma noção de como a composição dos ingredientes que a gente usa altera os nossos produtos no final, tá? Essa ganache, ela sempre teve o ponto perfeito e nas últimas vezes que eu fiz ela não chegou mais no ponto por conta dessa falta de gordura no creme de leite. E aí, para compensar essa falta de gordura no creme de leite, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer duas coisas para chegar no ponto. Ou aumenta a quantidade de chocolate na receita, porque o chocolate é o que dá firmeza na ganache, ou a gente insere mais gordura nessa ganache através da manteiga, tá? Então a gente tem essas duas opções. No caso aqui da minha ganache, eu aumentei a quantidade de chocolate, tá? E o que era mais? E aí a Catiane me disse que tem creme de leite de caixinha de 20% de gordura, por exemplo, tem na marca CCL. E eu comprei ontem o creme de leite da Aurora de caixinha com 20% de gordura. E aquele ganache que eu fiz aqui ontem com vocês, que ficou no ponto perfeito, eu usei o creme de leite de caixinha, 20% de gordura da Aurora, associado com 20 gramas de manteiga. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um creme de leite com 20% e inseri mais gordura através da manteiga, tá? Que amanhã eu passo a receita pra vocês, que agora que eu sei que deu certo, deu o ponto exato, como eu precisava, amanhã eu passo a receita pra vocês, tá? Das duas ganaches, com essas alterações que eu fiz. E eu acho que era isso que eu tinha que falar do creme de leite. Então, peraí que tem uma pergunta aqui. No brigadeiro, posso usar qualquer marca de leite condensado?
Tânia, eu tenho uma live onde eu só falo sobre leite condensados de uns dias atrás. Dá uma procurada lá e assiste essa live, que é uma live inteira falando sobre isso. Mas, resumindo, você pode usar qualquer leite condensado, sim. O que vai acontecer é que uns têm mais porcentagem de gordura e outros têm menos. Então, aqueles leite condensado que tem mais porcentagem de gordura, eles vão deixar o nosso brigadeiro mais cremoso por mais tempo, menos cristalizado, tá? E aqueles leite condensado que tem menos porcentagem de gordura, o seu brigadeiro vai cristalizar mais rápido. E aí naquela live eu fiz o teste com vários leites condensados e pelos testes eu cozinhei todos os brigadeiros no mesmo ponto, cheguei todos eles no mesmo ponto e de todos os pontos que eu cozinhei, só 2 não açucararam, que era o Aurora 8% de gordura e o outro era o Moça 4% de gordura, se eu não me engano, porém ele tinha menos gordura, mas ele deve ter alguma outra coisa na fórmula dele que não fez o brigadeiro açucarar. Menos açúcar, sei lá, algo assim. Assiste lá a live, que lá tá bem explicadinho, 1 hora de live só falando sobre isso. Não fica dura a ganache? Não vai ficar dura. Não vai ficar dura, não sei de qual tu tá falando, mas enfim. Claro que quando tirar da geladeira, ela vai estar mais dura do que ela tá agora, né, Carol? Certo. Só que aí, pra eu decorar o bolo, isso é bom. É bom que ela esteja mais dura. Depois que o bolo tiver finalizado, ele vai pra geladeira de novo. E aí eu vou orientar o meu cliente que ele deve tirar esse bolo da geladeira meia hora antes de servir ou meia hora antes de comer. Porque eu tô trabalhando aqui com massa amanteigada, com ganache e brigadeiro. São todas essas coisas na geladeira, elas endurecem mais do que na temperatura ambiente, né? Então eu mantenho na geladeira, mas eu sempre deixo um recadinho pro cliente para tirar da geladeira meia hora antes de comer, para não ficar mais duro do que a gente gostaria que ficasse, tá? Mas não vai ficar muito dura a ponto de ser ruim de cortar ou coisa assim. Beleza? Hoje só achei chocolate 70%. Posso usar no lugar do 100%? Aí você tá falando do chocolate em pó, né? Se você não achou o chocolate 100%, você pode substituir ele por o mais próximo que tiver, né? Por exemplo, 70%, beleza? Mas não é a mesma coisa, tá? Vai dar uma diferença. Mas de 100 para 70 vai dar pouca diferença. Então, tu pode substituir pelo 70 tranquilo, tá? Mas não vai ficar 100% igual o resultado. Porque o 70% ele tem 30% ali dele é açúcar. Tá bom, Marlene? Só para você entender. Então, às vezes, tu pode colocar o chocolate 70 e diminuir um pouco de açúcar da tua receita. É uma opção. Tá? Mas essa diferença vai ser pouca. Não se preocupa que vai dar certo a tua receita aí. Você diz do bolo ficar suando porque sai da geladeira? Então, depende, né? Depende a diferença, se a diferença térmica for muito grande, né? Se o bolo estiver na geladeira e sair ali numa temperatura de 40 graus, ele vai suar, sim. Mas na temperatura, não sei onde tu mora, mas aqui na nossa região, que a temperatura não é tão alta assim, a gente pode tirar da geladeira bem tranquilo, tá? Gente, mais alguma pergunta? 8h10. Beleza. Acho que não tem mais perguntas. Gente, mais alguma pergunta? Estou adorando as lições, muitas dicas, muito aprendizado. Obrigada. Quem me acompanha sabe que eu gosto de ensinar vocês
com detalhes, assim, para que serve para cada coisa, as funções dos ingredientes, né? Eu gosto de ensinar a técnica, mais do que receitas. Até porque, né, se eu ficar ensinando dando receita para vocês na live, depois o que eu vou vender nos cursos? Não é verdade? E assim, ó, as receitas que eu dou pra vocês, eu não pego ali qualquer receita e saio dando. Eu só dou receita assim, ó, que eu gosto muito, que eu já testei, que eu aprovei, só receita top. Então, Goiás, nossa, é quente mesmo, né? É quente mesmo aí. Mas então, faz o teste aí, Ana Lúcia. E também eu acredito que qualquer coisa que tu tira da geladeira vai suar, mas isso não vai comprometer a beleza do teu bolo. Porque se ele sua e ficar paradinho, né, não tem problema, ele não vai ficar feio por isso. Ele só vai ficar feio se suar e encostar a mão, que aí vai ficar marcado de dedo e aí tudo bem. Mas eu acho que se não fora isso, eu não... Acho que não, eu não tenho experiência com isso, Ana Lúcia. Nunca morei no Goiás, nunca morei em cidades muito quentes. Obrigada, Ana Paula. Valeu, Marli, obrigada. Tu vem da Bahia, Ana Paula? Nossa, deve ser quente mesmo, hein? Gente, então é isso. Olha só, amanhã às 19h19 eu venho então para finalizar o bolo com vocês. Eu vou colocar ele na geladeira agora. Amanhã aí ele vai estar repousado na geladeira bem firminho, vai ser fácil para finalizar, né, com o ganache. E aí a gente corta o bolo para ver como ele ficou dentro, a gente experimenta. E depois disso eu vou ver como que a gente vai fazer para passar a receita para vocês, se vai ser por link ou por Telegram, tá? Ana Paula, não é minha especialidade o buttercream, mas eu trabalho sim. Inclusive os meus alunos do Red Velvet vão estar recebendo amanhã eu acho, o acesso às novas aulas que eu gravei pro curso, onde eu ensinei a fazer um bolo com cobertura de buttercream, tá? Então, não é minha especialidade, mas eu trabalho sim, né? A gente sempre tá aí, né? Valeu, Terezinha! Eu também tô ansiosa pra comer o bolo amanhã. Valeu, Tânia, obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada, Marli. Então, espero vocês amanhã. Se alguém tiver dúvidas, preparem as perguntas que amanhã eu respondo vocês. Beleza? Tchau!